Olá, pessoal. Então, estamos aguardando a nossa querida Clara. Oi, Clara. Tudo bom, querida? Olha só, é, vai ser legal. Isso, por favor. Oi? Olá, querida. Tudo bem? Oi, Disse, tudo ótimo, e você? Melhor agora. Te Que encontrando, bom. querida. Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem com o Eu som? acho que sim. Acho que não estamos com problema, não. E já estamos aqui com Então tá. algumas. Já tem aluna aqui do curso, aluna da turma 8. Você foi da turma 5? Olha, eu acho que 2020. Foi aquele caos de pandemia, né? Assim que a gente Foi. descobriu que ia ter pandemia, foi a primeira turma online, uma É, bagunça. foi 2005, é verdade. Mas foi E ótimo, assim. Eu sinto saudade, é nossa, de mesmo, cada aula que a gente tinha. Minhas sextas-feiras eram bem felizes, né? Cheias, mas bem felizes. é verdade. A gente realmente foi uma fase difícil, porque ninguém sabia nada, né? A gente não tinha É, nenhuma possibilidade de conhecer, enfim. Mas acabou dando tudo certo. com Então, olha só, certeza. pessoal, eu quero apresentar vocês hoje. Você se intitula Clara, né? Não Maria Clara. Na verdade é Maria Clara, mas eu me apresento como Clara sempre, então a gente pode deixar Clara por aqui. Então, ótimo. Clara foi aluna do nosso curso e tem uma dupla formação, além de nutricionista, a Clara também é psicóloga, né? E fez um trabalho muito bonito no curso. Foi muito legal, por isso que eu chamei você para poder a gente conversar um pouco, ampliar um pouco, porque nas duas últimas semanas, eu acho até que você teve conosco, a gente estava falando sobre compulsão, mas de uma maneira mais ampla, né? Então, Uhum. eu acho que vai ser legal hoje a gente poder dar esse foco, né, na questão da compulsão alimentar e como você é, a sua proposta, né, é exatamente de trabalhar a questão das compulsões alimentares sob a ótica da psicanálise do sensível. Eu É. acho que isso vai ser muito bom, porque é sobretudo nessa ótica que eu também trabalho. Então, eu acho que vai ser muito interessante. Eu vou querer que você comece mais ou menos apresentando o seu trabalho. Né? A gente tem aqui uma Ótimo. hora para a gente conversar, e é uma conversa, não é uma coisa assim muito acadêmica. É baseado Não, no perfeito. seu. Eu vou tentar ser mais simplista nas minhas palavras, né? Porque na sexta-feira eu apresentei justamente o meu trabalho final para a turma, né, atual de transtornos. Eu acho que agora é a turma 8. Isso. E assim, claro que eu usei termos usados na monografia, né? Porque afinal a gente está falando de psicanálise. Então, psicanálise por si só já é um pouco complexo. Mas eu vou tentar trazer isso de uma forma mais leve aqui para a gente entender, e não tão no sentido da gente falar só de psicologia em si, né? Até porque o tema hoje, mais do que a psicologia, a psicanálise, a gente está falando de compulsão alimentar, que eu acho que é um interesse aí de muita gente que está entrando. Então, só para esclarecer, pessoal, a gente está se baseando nessa psicanálise do sensível aqui, que é um livro, né, muito usado quando fala sobre compulsão alimentar. E eu acho que antes, né, disso, da gente falar sobre a compulsão em si, a gente precisa explicar por que que a gente olha a compulsão como uma prótese psíquica. E aí, esse termo vocês seguram aí, que a gente vai explicar mais tarde, tá? Então, vamos lá. Para psicanálise do sensível, tá? Eu vou explicar muito rapidamente, vou tentar ser de uma forma bem fácil, como que a gente constrói o nosso ego. Por quê? Porque o Freud mesmo traz pra gente que antes da gente ter um ego psíquico, o nosso ego ele é corporal. E por que que ele fala isso, né? Então vamos voltar lá para quando a Olha gente só, está lá na barriga da nossa eu vou mãe. dar
uma pincelada, porque tem pessoas que não são da área, apesar da gente ter até alunas do curso atual que ouviu a sua palestra na sexta-feira. A Cris, que mora nos Estados Unidos, ela está sempre presente, já chegou aqui. Enfim, Legal. pois é. Agora, eu acho que vale a gente dar esse foco, porque a gente vai entender um pouco a compulsão alimentar a partir da origem da compulsão. Porque a psicanálise do sensível, exatamente, ela nos permite essa reflexão, a gente encontrar a origem. Como é que foi esse início do relacionamento com a mãe, que é o que vai, né, explicar um pouco as dificuldades que vão aparecer ao longo, né, da instalação de uma compulsão que acaba se transformando, seja numa obesidade ou mesmo numa anorexia, porque o anoréxico, a gente sabe que ele tem a compulsão pelo nada, né? Então, da mesma forma como a gente encontra a compulsão muito presente, muito clara na obesidade, a gente precisa lembrar que existe compulsão também na anorexia, né? E o que acontece? A Clara agora está trazendo a questão do ego corporal. Porque normalmente, quando a gente fala em ego, a gente pensa sempre no ego psíquico. Ego é uma coisa psíquica. Então, a partir do início do século XXI, começaram estudos junto com a Ivanise, com a psicanálise do sensível, com a Marilena Fernandes também. E aí eu vou mostrar também o livro da Marilena, que é esse aqui. Maravilhoso. Né? São propostas que valorizam um pouco mais, ou melhor, muito mais, o corpo. Então, elas trouxeram o corpo para a psicanálise. Porque durante muito tempo, a psicanálise deixou o corpo de lado. Então, é por isso que a Clara está aqui enfocando o fato de que o Freud disse, né, que, antes de tudo, o ego é um ego corporal. Então, eu estava até procurando aqui a frase dele aqui no livro, mas não sei onde está. Está em algum lugar aqui marcado. E é um ponto, né, disse que a gente não olha. Você diz aqui, antes mesmo do ego psíquico, é preciso que o ego corporal tenha sido bem sedimentado, evitando buracos futuros. Porque o Freud disse, o ego é, antes de tudo, um ego corporal. Então, E aí, não, e eu vou explicar, então, o que é esse ego corporal, né? Porque pouco se fala, até mesmo as pessoas que escutam por alto sobre a psicanálise não estão muito habituadas a ouvirem esse termo, né? Então, assim, isso só pra gente chegar, gente, o que eu vou explicar agora é pra gente chegar justamente ali na compulsão alimentar, nesse surgimento da compulsão na infância e na adolescência, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente tá na barriga da nossa mãe, o que é a barriga da nossa mãe, né, disse? É que ele é o nosso mundo totalitário. Então, assim, é o aconchego, é o lugar que a gente conhece, é aquele calor, é tudo que abraça a gente. No momento em que a gente sai da barriga, esse lugar de aconchego deveria ser substituído pelo peito materno. Por quê? Porque a nossa primeira experiência de vida... Gente, isso é muito interessante, assim. Eu acho que a gente não pensa no tamanho disso, né? A experiência de vida, a primeira experiência de vida que a gente tem é através da oralidade, é através do mamar. Porque a gente sai da barriga e já vai para o peito da nossa mãe. Só que, não necessariamente, o nosso nascimento biológico coincide com o nosso nascimento psíquico, né? São duas fases distintas. Então, assim, mesmo que a gente nasça, a gente não nasce já com o nosso ego pronto.
Por quê? Vamos pensar, a gente passa 9 meses dividindo e compartilhando o mesmo corpo com a nossa mãe. Então a gente compartilha a comida que ela come, é o que nutre a gente, né, de alguma forma. A gente compartilha o batimento cardíaco, porque a gente passa ali 9 meses ouvindo o batimento da nossa mãe. O que ela sente, a gente sente. Então, assim, seria muita pretensão nossa achar que a gente vai nascer e vai se desconectar e tá tudo bem, né? Não é assim que funciona. Tem aí uma colocação. A gente precisa lembrar, sobretudo, que o ser humano é o ser vivo que nasce mais incompleto, né? Nós nascemos com um nível de dependência muito grande. Verdade. E é por isso que essa fusão mãe-bebê, ela continua, ela precisa continuar depois do nascimento. Porque o bebê, por exemplo, vamos pensar, né? O cachorrinho, se ele nasce no mato, a mãe vai para o lado, às vezes ele vai para o outro, dali a 2 meses, e ele sobrevive muito bem. Vamos pensar que com ser humano isso é bem diferente. Então, nós temos essa dependência inicial que é fundamental para a gente poder entender. E é por isso que hoje a gente lida muito com esse conceito de que o nascimento biológico ele não coincide com o nascimento psíquico, porque há que se ajudar para que essa gestação continue depois do nascimento, né? E normalmente esse nascimento psíquico ele coincide com o primeiro ano do neném, né? Então, muitas vezes, né, o neném também, o bebê não nasce psiquicamente exatamente com 1 ano. Isso pode acontecer um pouco antes, um pouco depois, depende da subjetividade de cada um. Mas é super importante essa noção que a Clara está trazendo de que o nascimento biológico ele não coincide com o nascimento psíquico. Isso aí precisaria ser quem tem interesse. A gente tem curso, a gente tem livros. A Clara acabou de mostrar o livro da Ivanise, da Psicanálise do Sensível. Agora, a gente vai precisar, a gente não vai poder nos... Destrinchar muito isso, né, Dirce? Porque é um tema para uma pós-graduação inteira, na verdade. Exato. Quase isso. A partir disso, a Clara vai nos trazer, então, a possibilidade da gente refletir sobre a compulsão alimentar e como ela está, né, determinada desde esses primórdios da vida psíquica. Né, Clarinha? Sim. Exatamente. E tanto que quando o bebê nasce, ele continua, ele cria uma ilusão disso, né? De que ele é uma continuação dessa mãe. Uhum. Então ele compartilha, ele não se entende como sujeito, ele não tem pensamento, né? Nesse sentido que a gente tem, racional. Ele não entende que ele tem um corpo. E como que ele vai criando essa noção corporal, né? Porque como a gente falou, antes do ego psíquico vem o ego corporal. E como que ele cria essa noção ali? Através, gente, do olhar materno, tá? A gente tá falando aqui da figura materna, que pode ser tanto uma mãe biológica quanto uma mãe ali que ocupa esse lugar. Mas através do olhar... É o cuidador. É o cuidador, exato. Mas é o olhar, gente, o olhar mesmo, tá? Físico. É quando você segura o seu neném pra mamar, por exemplo, seja na mamadeira ou não. É você olhar com os olhos. Só que hoje em dia, né, Dirce, como é que é isso? Porque todo mundo dá mamar mexendo no celular, olhando pra frente, olhando pra TV. Mas enfim, são parênteses só. E outro momento importante também, né, pra dar essa noção corporal pro bebê é a forma como você segura. Então é você passar essa segurança, segurando a nuca, segurando o tronco, o corpo. A forma de manusear o bebê, ela precisa ser muito bem feita. Por quê, gente? Qualquer tipo de fracasso vivido nesse momento inicial pode acarretar numa dificuldade da pessoa de se reconhecer, né? De reconhecer a si próprio lá no futuro. Então, assim, esse momento inicial é fundamental, tá? Outro momento também que a gente não dá tanta importância, né? A gente brinca que é a fase do espelho.
É quando você pega o seu neném, mostra no espelho, fica ali você, que bonitinho, olha você ali no espelho. Gente, isso é fundamental para a criança entender, se entender como uma unidade separada dessa mãe, tá? E assim, até aqui nesse livro, ela traz que a primeira noção de que o bebê é uma unidade separada dessa mãe é a partir dos 5 meses, né? E isso vai, claro, se reforçando ao longo do tempo. Então, voltando aqui, né, para a questão materna, quando essa mãe sai de cena, porque ela precisa voltar a trabalhar, ela volta para sua vida, existem alguns objetos transacionais, que aí vai ser aquele paninho, aquele ursinho que o neném adora. Isso tudo é muito importante, porque vai fazer esse papel de dar essa continência, né, para o neném. Com o passar do tempo, ele tendo esse ego bem estruturado, ele cria condições psíquicas, né, de se estruturar bem como sujeito. Agora, qual é o problema? É quando ocorre uma falha nessa fase. Porque quando ocorre uma falha nessa fase, é justamente a pessoa, ela não tem, o sujeito ela não tem essa capacidade de criar uma continência corporal. Então, na verdade, qual é a maior dificuldade, né, disso, quando a gente fala dessa fase? É porque a gente está falando de uma fase que é pré-verbal. O neném, ele não passa por um simbolismo, ele não racionaliza da forma como a gente racionaliza, ele não dá palavras para o que ele sente. Ele só sente. Então, a gente está falando o quê? De uma marca psíquica que acontece na fase pré-verbal, que fica guardada no inconsciente, né, ali, a nível físico, né, a nível de sensorial. Então, é muito difícil. Às vezes a pessoa... Parênteses. A Clara está trazendo uma noção super importante de que o bebê, logo no início, né, da sua vida, ele é pura sensação, né? Ele não tem a capacidade psíquica que se atribui normalmente ao ser humano, em geral, como se fosse algo, né, dado, e não é. Isso é fruto de uma construção, né? Vai lá. Exatamente. Não, e aí a criança, então, se o neném tem uma deficiência nesse primeiro momento, ela pode sim apresentar, né, um transtorno alimentar no futuro, tá? Porque a gente está falando não só, gente, quando a gente pensa sobre o transtorno alimentar, né? Vamos falar aqui mais sobre a compulsão, que é o tema. É muito raso a gente olhar para a compulsão alimentar como algo comportamental, tá? Não é nível de comportamento. Isso é nível de uma estrutura primária lá, psíquica, muito profunda. Então, assim, você não trata só a compulsão alimentar com estratégias de nutrição comportamental, tá? Isso é muito importante, assim, levantar, porque as pessoas olham para a compulsão alimentar, né, disse. E aí eu acho até que a gente já pode ir entrando na compulsão. Por quê? Porque o que a gente precisava entender nesse primeiro momento da psicanálise, também para não me estender muito, é esse ponto principal, que é o quê? Em primeiro lugar, você cria um ego, resumindo aqui para vocês, você cria um ego corporal, né? Através do olhar materno, através do toque, através do espelho, através de quem cuida ali de você. Se você tem um problema nessa fase, você cria uma dificuldade de você assimilar e de você se auto-perceber. E isso vai aparecer lá na frente, tá? Então, assim, pra gente aqui, a compulsão alimentar, a gente tá falando de uma compulsão, né, de um transtorno que é criado, que nasce no primeiro momento de vida, tá? Até porque, como eu falei, a nossa primeira experiência no mundo é o quê? Através da boca, né? Então, é muito natural que a gente tenha, que isso venha a se mostrar ali na infância e na adolescência. Quer acrescentar alguma coisa, Dirce? Não, eu acho que você está trazendo assim a importância, né, da gente ter essa compreensão de que a criança, de que o bebê, ele inicialmente ele é sensação. E isso é muito importante, até para a gente poder entender que é a origem das questões que a gente vai encontrar mais adiante na compulsão alimentar, elas estão exatamente ligadas a esse desenvolvimento primário que ele todos temos alguma falha, não é? Porque o papai e a mamãe são ótimos, fizeram o melhor, não são perfeitos. não é?
Mas, como nós somos seres falhos, nós falhamos. Então, essa falha, né, que muda de bebê para bebê, de subjetividade para subjetividade, essa falha no desenvolvimento primário, ela vai ter repercussões. E tudo isso tem a ver com o fato de que o bebê, inicialmente, ele é pura sensação, né? E ele se sente como se ele fosse Continuação dessa mãe. com a mãe, né? Sim. E isso precisa ser, essa separação entre mãe e bebê, ela não pode acontecer de uma forma traumática, né, disso. Ela tem que acontecer de uma forma gradual, aos poucos, né, com substituições, até que a criança se sinta ali empoderada de se entender como sujeito por inteiro. E aí, o que acontece, então, vou até usar um termo aqui que a gente usa muito na psicanálise do sensível, que quando a criança tem, então, uma falha nesse ego corporal, a gente diz que ela tem um ego poroso. Um ego poroso, ele não se sustenta por inteiro. Quando ele não se sustenta por inteiro, ele precisa de alguma estrutura externa para segurar, né, para segurar ele como sujeito. E é aí que vem o termo que a gente gosta, né, que é prótese psíquica. Então, normalmente, a compulsão alimentar, né, tanto a compulsão, o ato de você comer em excesso a comida em si, e o excesso de gordura corporal, é também uma prótese psíquica, porque aquilo atribui ao sujeito essa noção de si, que ele próprio sozinho não tem essa condição. Então, vocês entendem? A gente diz que a gordura que o obeso desenvolve é uma prótese psíquica, porque ele usa o alimento como um mecanismo. A gordura, né, é um mecanismo de defesa para ele se proteger dessas falhas. Então, é por isso que a gente pode dizer que a gordura, ela funciona como uma prótese psíquica. E eu acho legal, Clarinha, você agora entrar um pouco nessa questão da prótese psíquica, porque eu acho que você fez uma boa colocação explicando um pouco o que é essa prótese, né, para a medicina, o que é uma prótese e por que a gordura pode ser uma prótese psíquica. Esse termo da prótese, vou até ler para vocês, que a gente tirou aqui de um dicionário, né, que fala o seguinte: uma prótese para a medicina, segundo Oxford Languages, é um dispositivo implantado no corpo para suprir a falta de um órgão ausente ou para restaurar uma função comprometida. Ou seja, quando a gente fala de uma prótese psíquica, a gente está falando de algo externo que entra no lugar dessa falta ali do que não foi bem construído psiquicamente falando, né? E no caso aqui que a gente está trazendo da compulsão, né? Segundo esse livro, a gente está falando justamente que a prótese psíquica usada é esse excesso, né, que vai assegurar o sujeito, inclusive a própria gordura corporal, né, mas eu não me apego só à gordura corporal, disse, porque a gente também sabe que muitos comedores compulsivos não são obesos, né, então a gente também fala sobre esse ato de comer em excesso que vai trazer de alguma forma essa sensação de preenchimento, já que o ego corporal, como a gente falou, que é uma questão muito física, ele é poroso. Então, de alguma forma, quando a gente fala sobre essa comida em excesso, a gente está falando de um preenchimento físico mesmo, sabe? A pessoa que é comedora compulsiva, ela precisa ter essa sensação de empanzinamento, de comer até não aguentar mais, porque às vezes é só assim que ela se sente viva. Ela precisa dessa sensação de ser preenchida, né? Então, normalmente, quando a gente fala de uma compulsão alimentar, isso é até importante a gente citar, a gente não está falando de uma pessoa que chega cansada do trabalho e vai comer uma barra de chocolate. A pessoa que chega cansada pede um iFood da vida, não é isso, tá? O comedor compulsivo, num primeiro momento, ele até pode escolher o que ele vai comer. Ele vai chegar na geladeira, ele vai olhar ali o doce, ele vai escolher o que ele gosta. Só que não para por aí. Porque quando a gente fala de uma compulsão alimentar, a gente está falando também de uma falta de limite. E olha que engraçado, essa falta de limites, a gente não falou que ele não tem uma delimitação do corpo? Então, essa falta de limites aparece aí também. Então, se ele não tem delimitação do corpo, ele não tem essa delimitação psíquica e ele não tem limite na vida também.
né? Então, uma pessoa que é comedora compulsiva, ela não tem limites. A gente fala que é uma pessoa que sempre fica nos opostos, assim, nos excessos, né? Então, ela precisa comer sempre muito. Então, se nesse primeiro momento ela escolhe o que ela vai comer, quando a comida que ela gosta acaba, ela come qualquer outra coisa. E ela só para quando ela tá já extremamente satisfeita, passando mal, tendo uma sensação ruim fisicamente, ou quando chega alguém. Porque o comedor compulsivo, ele carrega uma culpa muito grande do que ele faz. Antes de você entrar nessa parte da culpa que é tão importante, eu queria lembrar o seguinte: como a gente já viu na semana passada e na semana retrasada, é bom a gente lembrar que a compulsão, toda forma de compulsão, seja alimentar, alcoólica, por trabalho, por sexo, não importa. Toda forma de compulsão é perda de controle. Então, tudo isso que a gente está falando gira em torno, né, dos excessos, porque excesso é a marca registrada dos transtornos alimentares, a dificuldade de se lidar com o limite, né, Clarinha? A Crisne está Exatamente. bem-vinda, viu, Crisne? E assim, é engraçado que quando a gente fala de prótese psíquica, né, Dirce, teoricamente seria algo para sustentar, para deixar com que a pessoa se sentisse mais vivo, ou então, pelo menos, pronto para ser um sujeito por inteiro, digamos assim, né? Só que, na verdade, a prótese psíquica, ela só encouraça cada vez mais. Por quê? Porque ela distancia a pessoa desse trauma vivido, né? Então, assim, ela vai usando aquela prótese psíquica, que aqui a gente está falando do caso da compulsão alimentar, e ela vai comendo, 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 buscando tampar esses buracos desse ego corporal que foi mal estruturado quando ela estava lá na primeira infância. Só que isso não adianta, gente. Ela vai só se distanciando, né? E aí é engraçado a gente olhar também para a questão simbólica da gordura corporal. Porque se a gente fala da gordura, a gordura é um isolante térmico. Então ela isola o quê? O sujeito interno do mundo externo também, né? Tem, Exatamente. E, bom, eu vou falando disso, eu adoro falar, você reparou, né? Qualquer coisa você me corta Olha, aqui, eu tá? te interrompo e você me interrompe, numa boa, não Combinado. tem problema. Adoro falar, não paro. Mas, assim, um outro ponto também, né, de quando a gente olha para compulsão, que é legal a gente trazer. Primeiro que muita gente que tem compulsão não assume que tem, né? Ou tem vergonha de ter. Então, assim, é como se fosse um segredo. A pessoa vivencia a compulsão alimentar como se fosse um segredo entre ela e a geladeira que ela tem, né? Só que um segredo ruim. Então, isso acarreta não só prejuízo na questão física, no excesso de peso, no excesso de comida. Gente, a compulsão alimentar, ela quase invalida o sujeito. Porque traz culpa, traz tanta coisa, né, tanto a nível corporal quanto psíquico, que a pessoa se sente invalidada frente ao mundo. Ela não tem. Até pela questão mesmo do excesso de peso, né, Dirce? Assim, muitas vezes a pessoa que tem compulsão, ela começa a ter muita vergonha de sair com as pessoas, justamente com medo dessa perda de controle. Então, ela é como se ela fosse refém. Ela é refém de tudo que ela viveu, dessas marcas psíquicas que ela não olha, e ela vai vivendo ali no automático. Ela precisa comer, ela precisa se preencher, mas ela não para, ela não vive, ela não é autor da vida, sabe? Ela não pega e assume esse papel ali de principal mesmo, né? Isso é um problema. Então, assim, isso traz muitas consequências graves e tristes, né? É verdade. E isso tem repercussões, né? Pode Sim, falando, sim. você está abordando muito bem, Clarinha. Então tá, eu vou falando. E assim, quando a gente fala sobre o tratamento da compulsão alimentar, a gente não pode falar do tratamento da compulsão alimentar só a nível psíquico, né? Por quê? Quando a gente tá... Aí eu vou até puxar a sardinha pro meu lado, tá, Dirce? Essa ligação entre corpo e mente, né? Porque quando a gente está falando de um transtorno que tem a sua origem psíquica lá num primeiro momento de vida, esse transtorno, ele traz repercussão no corpo. Então, assim, por mais que tenha essa origem psíquica, é o corpo que sente, é o excesso de comida, né? Porque quando você come um excesso de comida numa velocidade muito grande, e principalmente as comidas que normalmente são escolhidas por uma pessoa que tem compulsão alimentar, você tem, aí puxando aqui um pouco para nutrição, você tem picos de glicose. Quando você tem grandes picos de glicose,
você tem a queda na mesma velocidade. Então você tende a buscar ainda mais comida. Nisso você tem uma quantidade absurda de insulina no seu corpo. Com uma quantidade absurda de insulina no seu corpo, você tende a ter fome constante. Então, gente, vocês já imaginaram a bola de neve que é uma pessoa que tem compulsão alimentar? Porque assim, ela fica toda bagunçada, né? A nível hormonal, a nível de emoção. Mas vamos lembrar uma coisa que eu gosto muito de lembrar. Existem diferentes graus de compulsão alimentar. É sempre muito desagradável para quem tem compulsão alimentar. Mas a gente precisa lembrar que aquela compulsão alimentar que esvazia a geladeira, que no dia seguinte nem lembra o que aconteceu, isso é mais raro. Só 30% dos obesos têm. Mas alguma forma de compulsão, algum nível de compulsão, todo mundo, ou que está acima do peso, ou que já é obeso, tem alguma forma de compulsão, com certeza. Mas não é todo mundo que tem uma compulsão muito visível, né? As pessoas que têm compulsão, não é, Clara? Tem muita vergonha. Então, tentam escamotear de todas as formas. Agora, é horrível ter compulsão alimentar? Sim. Mas temos que lembrar que existem níveis diferentes. Como Sim. todo transtorno, existem níveis diferentes, né? E uma diferença, né, disso entre compulsão e impulsão também. Isso. Como, às vezes a pessoa só tem essa impulsão, essa vontade, esse descontrole ali em buscar algo gostoso. Não necessariamente isso é uma compulsão, né? E quando a gente está falando de compulsão, mesmo que seja um nível não tão agressivo, né? Como você citou, das pessoas que esquecem, porque isso existe, gente. É muito raro, mas existe. A gente está falando de uma falta de sensibilidade, de percepção de si próprio, né? A pessoa não tem um limiar de aceitar um certo desconforto. Porque hoje em dia eu acho que é muito comum as pessoas elas se sentem minimamente desconfortáveis e buscam comida. Por quê? Porque comida, gente, como tem uma frase que você sempre fala, e eu cito isso em todos os lugares, comida é afeto. Então, assim, quando a gente tem a falta desse afeto, a gente busca muitas vezes através da comida. Porque no primeiro momento, a comida ela traz esse conforto, né? Ela traz. Só que no primeiro momento, depois você tem toda lá consequências metabólicas para lidar com o que você comeu. Mas assim, quando você está angustiado, quando você está ansioso, quando você está triste, ou quando você está até muito feliz, você quer se preencher dessa alegria ali que a comida traz, essa sensação ali de plenitude. Então, assim, aí até um questionamento pra gente. Será que isso também é uma compulsão? Ou seria só uma impulsão? Porque isso tá muito, muito... Eu consigo ver isso de uma forma muito clara acontecendo na nossa época, né, Dirce? Cada vez mais comum. E muito comum, né? Cada vez mais. Porque a marca da atualidade é exatamente o quê? O excesso, né? Então, as pessoas atualmente... E o tudo posso, né? O tudo Exatamente. posso. Então, você sempre fica buscando evitar a qualquer custo, qualquer nível de pressão, desconforto, porque as pessoas hoje em dia têm muito pouca tolerância, não é? Exatamente, essa é a palavra. Exatamente. Então... E aí, até ampliando um pouco, né? A gente está falando de descontar na comida, mas também descontar no álcool, é se anestesiar, né? Então, assim, hoje o que eu vejo é uma geração de pessoas que estão a todo momento se anestesiando, né? Quase como se fosse, vamos colocar aqui o nome, compulsão pelo bem-estar, né? Então, a pessoa precisa estar se sentindo bem o tempo inteiro, né? E a gente tem mecanismos para isso. Porque hoje em dia você pode ver televisão o tempo todo, você tem celular o tempo todo, você tem vários estímulos, né? Você pode sair, você bebe, você usa droga, tem 1 milhão de tipos de droga hoje em dia diferentes. Então, assim,
você consegue, só que cada vez mais ó, você está se distanciando da sua essência, né, da sua verdade. E isso em algum momento vai repercutir. Por exemplo, em crise de pânico, em ansiedade, numa depressão, né? Porque quando a pessoa ela está deprimida a nível só psíquico, aqui a gente está até ampliando um pouquinho, né, disso, mas eu acho importante esse papo, porque tem muita gente aqui que não é da psicologia, né? Então, quando a gente está falando de uma depressão ali inicial, a nível psíquico, a pessoa consegue escamotear através desses anestesiamentos, digamos assim, da vida social ali real. Só que quando isso passa para nível orgânico, corporal, você já não consegue mais esconder. Então é como se o corpo estivesse gritando ali de pelo amor de Deus, me olha, né? Então em algum momento, gente, a conta chega. Então é melhor que você faça isso de uma forma consciente, né? Através do autoconhecimento, através da análise, é você conseguir suportar esse desconforto. Porque assim, se a gente pensar, a vida por si só ela já é angustiante, porque a gente não tem controle de nada, né? A gente não tem controle da morte, a gente sabe que vai morrer, só isso. O que vai acontecer amanhã, quando vai ser, a gente não tem. Então, por si só, a vida já traz uma grande angústia para o sujeito, né? E para esses que a gente está conversando aqui sobre, que tem ali toda essa dificuldade, né, de assimilação desse ego corporal no primeiro momento de vida, é mais ainda. Então, esses sim realmente precisam dessa prótese para conseguirem aguentar esse peso que é a vida, né? Porque senão eles por si só, eles não têm estrutura corporal, no sentido desse ego corporal, muito menos um ego psíquico bem estruturado para aguentar esse desconforto, né? Se pra gente já é difícil, imagina para quem tem esse primeiro momento ali de vida muito comprometido. Faz sentido isso, disse para você? Com certeza, né? E eu acho que, olha só, eu vou aproveitar já que a gente fez essa pausa, eu quero dizer também para você, que eu nem quero te convidar, Clara, na semana que vem eu vou trazer a doutora Evelyn Eisenberg, eu não sei exatamente, ai que vergonha não saber falar o nome da pessoa, mas enfim, a Evelyn, vamos deixar o meu furo de lado. Ela é pediatra. Depois a gente marca aqui o perfil dela. Exato. Ela é pediatra, especialista em adolescente. Então, chama-se ebiatra, né? E a gente vai conversar exatamente sobre a questão da instalação dos transtornos alimentares na adolescência, que é muito comum e a gente tem muitos casos, tanto de obesidade como de anorexia e de bulimia. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade ímpar da gente poder ouvir uma ebiatra, que é especialista em adolescentes, trazendo essa experiência dela fantástica no atendimento dos transtornos alimentares na adolescência. Na semana que vem, quarta-feira, com certeza, 20h30. Espero que você também esteja aqui com a gente, viu? Eu assisto todas, né? Quando eu não consigo assistir na hora exatamente, eu sempre entro no seu perfil e assisto. Você sabe que eu não perco uma, porque eu já te falei que eu sinto saudade das nossas aulas, né? Toda sexta-feira, lá de 9 às 4. Depois que acabou, eu fiquei triste, confesso. Tô até pensando em fazer um outro curso lá com vocês. Mas, vamos lá. Muito bem-vindo. Você falou... Obrigada. Escolheu um. Mas a gente falando da adolescência, né, disse, olha que engraçado também. É muito difícil o diagnóstico da compulsão alimentar, e eu até falei isso outro dia, eu acho até que eu postei no meu Instagram. Por quê? Porque, primeiro, quando aparece na infância, né? Na infância, os pais olham para a criança como, que fofinha, ela é saudável, ela tá super bem, criança gordinha, criança saudável, né? A gente carrega essa criança já há muitos anos. E aí, ela gosta de comer, ela é gulosa. Então, tem assim, as pessoas tendem a diminuir o transtorno, né? E às vezes é uma criança que tem uma cabeça doente, com um transtorno, e que é normalizado. Então, ela cresce com aquilo. E chega na adolescência, muitas vezes, ou os pais, ou elas próprias, porque assim, a criança normalmente obesa, ela sofre muito bullying. Muito. Né? Então, isso atrapalha, inclusive, na socialização dela e nas relações futuras que ela vai criar, né?
Porque é ali onde ela está criando uma segurança para ir para o mundo. Se aquilo não é bem feito, se ela sofre bullying, se ela é apontada o dedo, se ela é mal vista, ela vai criar algum tipo ainda mais de resistência, né, por conta do peso dela. Só que, quando ela chega na adolescência, muitas vezes, e isso eu tô trazendo até assim do consultório, sabe, que eu vejo, pelos relatos de mulheres mais velhas que já vivenciaram isso. Ela chega na adolescência cansada do bullying e vai procurar um nutricionista. E aí, num primeiro momento, emagrece. Por quê? Porque chega no nutricionista, né, numa consulta ali rápida de 1h30, 1 hora, o nutricionista olha pro peso, tá ok, tá acima do peso, vamos emagrecer. Como que o nutricionista tradicional emagrece hoje? Dieta restritiva. E aí vai fazer dieta restritiva. Essa pessoa, esse adolescente, cansado do bullying, ele vai fazer um esforço sobrenatural para emagrecer. E ele muitas vezes emagrece, né? Tanto que, assim, a maioria das pessoas obesas, em algum momento da vida, já foram magras, já se viram magras. E ela emagrece. Só que essa perda de peso, ela não é duradoura, né? Ela volta a ganhar esse peso todo depois de novo. Por quê? Porque a gente não tá falando de uma questão só de excesso de comida, gente. Como a gente está falando desde o início, a gente está falando de algo que foi estruturado lá na primeira infância. É algo muito mais profundo, é primário. Então, assim, é como se fosse o mecanismo, né, que essa pessoa tem de aliviar essas angústias. Então, ela vai voltar a engordar. Outra frase muito comum que a gente escuta de pacientes que foram obesos e emagreceram e voltaram a engordar depois. Eu não me reconheço magra. Eu não me reconheci, né? Porque ela se reconhece através daquele excesso de gordura. Então, assim, ou outra frase também, quando a criança já é obesa, né? E aí emagrece na adolescência e depois volta a engordar de novo. Ah, mas por que foi tão difícil você ficar naquele peso? Porque falavam que eu tava com cara de doente. Então, assim, às vezes uma pessoa que sempre foi vista como obesa e emagrece, ela é vista pelas pessoas que estão próximas como doente. Na verdade, não, né? Então, assim, é muito normal isso. Eu vejo muito no consultório disso. As mulheres que, a maioria, assim, que sofrem de compulsão alimentar e estão com sobrepeso ou com obesidade mesmo, sabe? Grau 1, 2, já foram magras um dia, não se reconheceram e voltaram a engordar tudo de novo. Então, assim, não... Aí eu vou entrar até num ponto que não é exatamente da psicanálise, tá? Mas você me disse se faz sentido, mas... Olha, Clara, eu acho ótimo. Você tem uma dupla formação, então vamos usar e abusar da sua dupla formação. E eu quero muito que você traga também o seu conhecimento de nutrição. A gente está aqui com vários alunos que são desse curso que está começando agora. Ah, que legal. A Luane, que mora nos Estados Unidos também, ela está dizendo aqui que é muito legal esse tema da adolescência. Tem uma epidemia também de uso de cigarro eletrônico entre adolescentes aqui nos Estados Unidos. É verdade, Luane. E eu acho que na semana que vem nós vamos ter oportunidade de conversar com a doutora Evelyn Eisenstein. Agora eu acertei o nome dela. A Evelyn, ela é médica pediatra, especialista em adolescentes, que se chama ebiatra. E ela tem uma vasta experiência com transtorno alimentar na adolescência. Então, eu acho que vai ser muito interessante a gente poder ouvi-la. E você, Luane, está convidada para poder a gente também falar não só da compulsão alimentar, mas todas as formas de compulsão, porque o uso indiscriminado e excessivo do cigarro eletrônico já se tornou uma compulsão aqui no Brasil também. Exatamente. E é uma forma de compulsão, né? E entra naquele assunto que a gente estava... Né? Exatamente. Então, assim, foi o que você falou disso, tudo fala sobre a oralidade. E, de novo, lembrando, assim, o nosso primeiro momento de vida, nossa primeira experiência, ela é sensorial. Ela é através da boca, é através do mamar, né? O mamar ali que você vai para o seu peito materno quando você nasce. E todas as sensações, não é? Exatamente. E aos poucos isso vai... Isso vai indo para o corpo todo e aí depois, né, um nível mais sublime, digamos assim, para a nossa psique, né? Mas
é completamente assim, hoje em dia, gente, o que tem de gente que fuma esse cigarro eletrônico, né? E acha que é legal, e é um vício mesmo, a pessoa não percebe que tá fazendo isso. Da mesma forma que a pessoa não percebe quando tá beliscando o dia inteiro. Porque às vezes, né, você chega uma pessoa no consultório, gente, isso, eu acho que se tiver nutricionista aqui vai ver que isso é muito normal. Chega uma pessoa e ela começa a relatar a rotina dela alimentar. E você olha para a questão do peso, para a questão do que ela traz, né, do excesso de peso que ela tem, e para a questão e para a rotina alimentar que ela tem. E aquilo não se encaixa. Porque muitas vezes, aonde que está o problema? Tá nesse comer ali, esse perfil beliscador que a gente chama durante o dia inteiro, e a pessoa nem sequer repara, ou tem vergonha de contar. Porque ela contar o que ela toma no café da manhã, o almoço e jantar, de uma forma super saudável, aquilo ali não justifica, né? Então, assim, às vezes eu até brinco e falo, tá, isso que você me contou agora não justifica a sua queixa. Agora vamos entender de verdade como é que é o seu dia. Porque para a pessoa também desarmar e sair desse automático, né, Dirce? Isso é muito importante, É assim. porque o automático é que é o problema, né? Porque Exatamente. automaticamente a pessoa não está fazendo nada muito favorável para ela, né? Se ela chegou no seu consultório com essa demanda, é porque ela tem um problema e muitas vezes o problema dela é de falta de controle, né? Então, Uhum. o que a Luane está dizendo, as estimativas aqui do último ano são de 5 milhões e 600 de adolescentes que usam Nossa. cigarro eletrônico. E muitos acham que é algo saudável. Meu senhor, quem será que acha que é saudável? Mas é mesmo, você tem razão. Os jovens acham que não tem nada demais, imagina, não é cigarro normal, mas não é normal, mas é péssimo, né? E quando a gente está falando também desse excesso de cigarro eletrônico, né, que em algum momento também foi a maconha, depois agora é a fase do cigarro eletrônico e outras drogas que se usam por aí, a gente está falando dessa busca de se anestesiar, É, né, Dirce? Dessa geração que a gente já falou aqui, que é uma geração que não suporta, não tem tolerância para o desconforto. Então tá sempre buscando o quê? Esse preenchimento, né? Que tem o caso da compulsão que a gente está falando aqui, mas em geral as pessoas estão muito intolerantes para esse desconforto. Porque é tudo, o acesso é muito rápido, muito fácil, né? Então a gente tende sim para sair desse controle, né? Em todos os aspectos da nossa vida. exatamente. E a marca da atualidade é exatamente a perda de controle, porque como a tendência é sempre para o excesso, então há uma tendência, né, diante da intolerância a toda e qualquer forma de pressão, então as É. pessoas rapidamente optam por alguma coisa que tire daquele eventual, entre aspas, de desconforto, né? Então precisa ser tudo muito rápido, né? Da mesma forma como atualmente você Tudo é quer descartável. manda uma mensagem, se a pessoa não responde na mesma hora, aí já fica aquela coisa, já manda uma mensagem, já liga para a pessoa ver e tal. É tudo um imediatismo muito grande que marca muito o nosso momento, né? E com isso faz com que cada vez haja menos tolerância para todo e qualquer Ih, peraí. forma de desconforto. Ah, foi sem querer. Apertei Toda e errado. qualquer forma, né, de desconforto. É. Então, as pessoas mais facilmente optam pela comida, porque a comida ela não é proibida, está ao alcance da mão, né? E é absolutamente aceitável, né? O que, Uhum. por exemplo, no cigarro, seja ele o cigarro de papel ou eletrônico, e tem alguma coisa ali que Um certo julgamento, né? Ainda existe um certo julgamento. nem todo mundo gosta, tem o cheiro, tem isso. Agora, a comida E passa a comida de ser, ela é histórica, na verdade, né? Porque, assim, se a gente olhar quando a gente era muito lá antigamente, no início do mundo, né? No início, não todo mundo, mas quando a gente ainda caçava, por exemplo, a comida ela sempre foi um norte para nossa vida, né? Porque, assim, um propósito.
Então, naquele momento que a gente caçava, a gente precisava da comida para sobreviver, né? Então, era o norte da nossa vida. Daqui a pouco, a comida passou ali na Idade Média a ser um status de poder, né? Depois uma forma de comemoração e assim por diante. Então, assim, a comida, ela permeia todos os momentos de afeto que a gente tem na nossa vida, né? Então, a gente comemora ao redor da mesa. A gente tá triste, a gente vai comer um sorvete. A gente vai comemorar alguma coisa, a gente tá comendo. A gente tá com os amigos, a gente tá comendo. E quando a gente fala de comida, a gente também tá inserindo ali a bebida, né? Porque a gente tá com os amigos, a gente precisa beber. Porque senão a gente não tá com os amigos. Então, assim, esse excesso de tudo fala sobre isso, né? Sobre esse papel da comida na nossa vida. Que não é só porque a comida é só acessível, mas porque ela permeia desde sempre a nossa existência, né? Ela tem um papel fundamental. E também a gente tem que lembrar, não é, Clarinha, que a principal fonte de prazer do ser humano é o alimento. Sim. E deve ser, não tem nada de errado nisso, né? A principal, eu gosto muito de repetir isso, a principal fonte de prazer do ser humano é e deve ser o alimento. Porém, como eu sempre digo, onde tem excesso, tem problema. Então, o uso excessivo, né, dessa fonte de prazer é que fica problemático. E assim, se a gente pensar, né, disse, a comida em tese seria para suprir nossas necessidades ali bioquímicas do nosso organismo para a gente sobreviver, né? Só que esse é o último motivo que leva a gente a comer. Antes de a gente pensar na nossa sobrevivência, a gente está pensando no que a gente vai comer hoje porque a gente merece, no que a gente vai comer hoje porque a gente acha que tem que comer isso para ficar com o corpo legal. A gente vai. Então, assim, existem vários outros motivos que levam a gente a comer antes, né, do motivo principal, que é o quê? A sobrevivência. Mas o que está na origem da compulsão? É exatamente por causa daquelas falhas no início da constituição do ego corporal, para que ele possa conter o ego psíquico. O que acontece? Lá atrás, o que eu ia falar? Ai, meu Deus. Me lembra? Que essa questão da sobrevivência. Bom, vou puxar aqui o gancho, não sei se é isso, mas que, como a gente está falando aqui que a comida, em tese, ela serve como uma sobrevivência, né? Nesse primeiro momento em que essa sobrevivência da pessoa, né, a nível corporal, essa delimitação corporal não foi bem sucedida, porque não teve esse olhar suficiente desse cuidador, né, do toque corporal, desse direcionamento de afeto, a pessoa fica comprometida, como se a vida dela ficasse comprometida, né? Então ela vai para esse excesso da comida, por exemplo, que também é uma fonte de sobrevivência. É um Exatamente. link que a gente pode fazer, né? Que eu estou criando agora, mas a gente pode fazer esse link. Não, com certeza. E foi muito bem criado. Porque é lá de trás, né, daquelas questões que a gente falou no início, é que está a origem dessa compulsão, dessa tendência para tentar encontrar alguma forma de estar no mundo menos faltante, porém se buscando se preencher com os excessos. É aí que está o problema. É o uso excessivo de uma coisa, dessa fonte de prazer que é absolutamente natural e esperada. Uhum. E muito bem-vinda. Mas onde tem excesso, tem problema. E se a pessoa usa excessivamente qualquer fonte de prazer, que a gente chama de gozo, porque o gozo fora da sexualidade é excessivo, né? Porque gozar é se entregar para o outro, né? É perder o controle. Agora, quando você perde o controle na hora que você está comendo, ou na hora que você está bebendo, fora da sexualidade, você está na ordem do excesso. Qual seria a fonte da anorexia?
Olha só, essa é uma questão importante. Na anorexia, também, a fonte de prazer também é o alimento. A negação dele, né? O excesso do nada, né? Exatamente. É o excesso do nada. Porque não é que a anoréxica nada coma. É porque a anoréxica come o nada. Então, a gente Uhum. chama anoréxica, mas agora, infelizmente, o número de anoréxicos homens também é enorme. Um assunto tão complexo apresentado de maneira muito esclarecedora. Parabéns pela apresentação. Então, olha só, Flávia, eu vou aproveitar aqui a sua colocação, porque já tá na nossa hora, estamos terminando, porque o que acontece é que a gente fica falando, Clarinha, e aí, de repente, o Instagram corta a gente. Então, Ah, meu Deus, e se deixar eu falo mesmo, então. pois é, então eu estou querendo Eu ia até trazer um caso clínico, mas a gente deixa para uma próxima live, não tem problema. isso. Então, eu quero te passar a palavra para você poder se despedir, porque daqui a pouco eles vão cortar a gente. Mas antes de você se despedir, eu quero te agradecer muitíssimo. Foi excelente e eu tenho certeza que a gente vai voltar com essa parceria. Com certeza, Disse. Primeiro eu quero te agradecer também por me convidar. É um tema que eu amo, né? Não foi à toa que foi minha monografia. E apesar de eu não ser da psicanálise diretamente, assim, eu tenho muito carinho por ela, porque foi a base que me trouxe os transtornos alimentares. Então, adorei participar da live, do tema. Estou aberta para novos convites, para novos temas também, para a gente explorar mais aí. E obrigada, pessoal, que assistiu, que ficou até o final também. Você vai deixar ela salva a live? É, todas as lives ficam gravadas no meu Instagram. Ah, legal. Antes da gente fechar, eu quero lembrar de novo que a Evelyn Eisenstein, que é médica pediatra e biatra, porque ela é especialista em adolescente, a Evelyn vai estar conosco quarta-feira que vem, às 8h30, falando exatamente dessa questão, né? O transtorno alimentar na adolescência, que a gente sabe que é o momento que o sujeito está mais vulnerável, porque ele está saindo da infância e entrando num outro momento que ele não conhece, começando a conhecer o seu próprio corpo, e isso traz muitas interrogações, e a interrogação a gente sabe que é fonte de muita angústia, e é por isso que na entrada da adolescência e na entrada da vida adulta é quando os transtornos alimentares mais acontecem, mais eles se instalam, né? Então, Já ansiosa para a live da semana que vem, para assistir. Estou curiosa. ótimo, vai ser muito bem-vindo e todos vocês. Agradeço muito a todos, tem vários alunos aqui do curso, alunos do curso atual, ex-alunos, são todos muito bem-vindos. Eu estou vendo que também teve muita gente ligada a você, Clarinha. Então, Ah, eu divulgo mesmo, Disse. Eu adoro, né? Você semana sabe. que vem eu aguardo todos vocês novamente. Hoje a gente Tá fica bom. aqui e até para a semana. Obrigada, Disse. Obrigada. Um Querida. beijo Tchau, tchau. enorme. Tchau, tchau.